Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Cláudio Gabriel Venceslau Vale, sou um dos instrutores que dará o minicurso de ESP32 aplicado a IoT e vou fazer isso com o auxílio de Bruno do Nascimento, que teve grande ajuda, considerando o trabalho dele de TCC, justamente utilizando o ESP32 com a IoT. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é a internet das coisas? A gente ouve muito falar da palavra internet, mas não muito de internet das coisas. Qual seria a diferença de um ou de outro? Por, Porque, por exemplo, a própria palavra IoT é exatamente isso, que as pessoas falam, IoT é Internet of Things, que em português é Internet das Coisas. Mas esse nome, ele vem porque a Internet das Coisas, ela vem comunicar coisas com outras ou pessoas com coisas. Aí você pode pensar, mas a internet comum já faz isso, não? Não necessariamente. A internet comum, ela foi feita para conectar um usuário com o outro. Para isso, a gente utiliza coisas, mas o objetivo central dela é que os usuários da internet, você pode ver que nessa imagem está até representando várias pessoas, cada um usando algum tipo de aparelho, se comunicando umas com as outras através da rede mundial de computadores. Então, essa é a primeira e principal diferença. A internet comum, ela conecta pessoas e a internet das coisas conecta coisas. Ou coisas a pessoas, ou uma coisa a outra. Aí ele disse, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu conecto as coisas? Basicamente, como uma grande diferença é que é através do monitoramento de um certo objeto. Por exemplo, pode ser uma casa, pode ser a televisão, como está descrito aqui, lâmpadas, carro, rádio, acredito que seja um rádio, esse tipo de coisa. Você vai conectar algum aparelho e você vai monitorar frequentemente as características dele. E como é que a gente faz isso? Normalmente, utilizando sensores. Então, a grande diferença é que para a internet das coisas a gente vai precisar de praticamente de sensores, diferente do outro. E como é que a gente pode usar isso? Quais são as aplicações do IoT? Bom, as aplicações são ilimitadas. Ela depende da nossa imaginação, mas o que a gente conhece praticamente que utiliza muito IoT? Residências. Existem casas inteligentes que estão conectadas com a internet de tal forma que, por exemplo, eu, usando meu celular a partir de um aplicativo, a partir de alguma coisa, posso ligar as lâmpadas da minha casa, posso ligar a televisão, desligar, mudar de canal, posso conectar outros aparelhos a ela, posso monitorar a temperatura da geladeira da minha casa. Enfim, existem inúmeras possibilidades que eu posso fazer dentro da minha residência de tal forma que de fora da minha casa, se eu tivesse em outro local, qualquer outro lugar do mundo, eu poderia, além de verificar através dos sensores, né, os estados, por exemplo, da geladeira, do ar-condicionado, poderia programar ou usar meu celular para ligar o ar-condicionado quando eu chego através dele, dentre outras coisas. E muita gente pensa em IoT normalmente para automação de casa, né? Fazer aquelas casas inteligentes e tal, mas ele é muito mais usado do que isso. Se você for olhar aqui, esse relógio aqui, que tem a quantificação dos batimentos cardíacos, que muita gente tem, aqueles relógios inteligentes e tal, que mede os batimentos, mede a pressão arterial da pessoa, e você pode conectar isso na internet e de tal forma você monitorar esse tipo de coisa. Ele também pode ser usado na indústria, ele é usado na indústria muito, porque você pode, por exemplo, monitorar as máquinas que você precisa dar manutenção, por exemplo, e você fica constantemente averiguando as propriedades da máquina,
a corrente de trabalho dela, a temperatura que ela está atuando, de tal forma que quando ela comece a sair do que seria nominal, do que seria correto, para ela você possa dar manutenção de uma forma mais automática. Aqui diz medicina, porque você pode pegar esses aparelhos, por exemplo, que mede frequência cardíaca, esse tipo de coisa, e pode usar para pacientes que precisam ser monitorados constantemente, a monitoração do clima, que você pode distribuir isso para a internet do mundo todo, esses aplicativos mobile que você pode usar para monitorar o trânsito, o tráfego em um certo local. Enfim, qualquer coisa que você precise monitorar e possa utilizar a internet para isso, para que as pessoas tenham acesso a essas coisas, ou então outras coisas tenham acesso a ela, para ter de certa forma interação, você pode usar a internet das coisas. Como é que isso funciona? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar um sensor que possa medir aquilo que você quer. Por exemplo, aqui tem um exemplo de sensor de temperatura. Digamos que eu queira medir a temperatura de um refrigerador. Aí, o que é que esse sensor vai fazer para medir a temperatura? Ele vai ficar constantemente monitorando ela e vai publicar isso em um broker. Ele vai publicar isso na nuvem, de certo modo. Ele vai colocar isso na internet para que qualquer pessoa tenha acesso a ele. Esses resultados que eles vão enviando constantemente vai ficar salvo em um servidor. E esse servidor vai ficar aberto para a pessoa que fez publish. Tá vendo que existe o nome aqui? Publish e subscribe. Publish é publicação. Quando eu vou publicar uma coisa, ou seja, eu estou enviando o resultado do sensor para a nuvem. Desse lugar, eu posso enviar para um computador que queira acessar esse resultado aqui da temperatura remotamente de qualquer lugar que tenha Wi-Fi, ou um celular também que queira fazer isso. E o celular também pode fazer subscribe de tal forma que haja uma interação. Por exemplo, se a temperatura for muito alta, eu quero ligar uma espécie de refrigerador, um ventilador, não sei, qualquer coisa que possa resfriar a temperatura quando isso acontecer. Eu posso interagir de tal forma que eu só não receba apenas a temperatura. Eu diga para ligar esse ventilador para que ele resfrie quando a temperatura que eu monitorei ficou maior do que a que eu queria. Entende? Então, você pode fazer isso dessa forma. Vamos lá. Existe um outro sistema embarcado chamado Arduino, que eu acho que todo mundo que vai fazer esse curso deve conhecer, que ele é muito mais famoso que o ESP32, pelo menos de dentro da minha bolha. As pessoas têm muito mais acesso ao Arduino que o próprio ESP. Então, por que a gente não pode usar um Arduino para fazer isso? Por que o ESP32 é a família do ESP é que costuma ser usada para aplicações de internet das coisas? Bom, por uma série de motivos. A primeira é que é possível usar Arduino Uno para fazer a internet das coisas, mas não é possível que eu faça somente com essa placa aqui. Eu vou precisar de um shield de internet, eu vou precisar conectar algum outro hardware nele para que ele consiga se conectar com Wi-Fi, porque o próprio Arduino não vem integrado nele o Wi-Fi, diferente do ESP. Essa plaquinha aqui, que é até menor, né, do que todo esse... Porque o Arduino em si é basicamente esse chip aqui, e o ESP também é basicamente esse outro chip aqui. Que, na verdade, isso aqui é uma espécie de armadura para isolar ele, para não ter muita interferência, mas ele está aqui dentro desse bichinho aqui. Enfim, o que eu quero dizer é que, tipo, só usando essa placa
do ESP32, você vai ter acesso a Wi-Fi, a Bluetooth, coisas dessas que o Arduino não tem. E a gente ainda vai ver outras coisas em que o ESP é superior. Vamos lá. Vantagem e desvantagem do ESP32 em relação ao Arduino. Bom, tem muita coisa que o ESP32 é superior ao Arduino. A primeira coisa que a gente vai ver é a velocidade. O ESP32 ele tem uma velocidade bem maior do que o do Arduino. Inclusive, a gente vai testar. Bom, continuando, a gente vai fazer o teste para saber qual é o mais rápido, se o ESP32 ou se o Arduino. Eu tenho os dois aqui e vou testar. Eu podia ter feito só a parte teórica de dizer que o ESP é mais rápido e não fazer, mas eu acho que um teste prático faz mais sentido para o minicurso. Então, eu fiz uma programação bem simples aqui. Eu coloquei uma variável unsignedLong, que é uma variável muito grande. O valor dela eu botei que essa variável é i e no início tem valor 0. No setup, que é a configuração, eu iniciei o monitor serial, que é esse aqui, que ainda não está carregado. Ele vai ter uma frequência de 115.200 e no loop, que é onde vai ficar rodando constantemente o programa. Bom, isso daqui, essa programação, o ideal era que vocês já soubessem a programação em Arduino para fazer esse mini curso, porque pelo menos na IDE que eu vou usar, que é a mesma do Arduino para o ESP32, vai ser praticamente a mesma coisa em questão de programação. Mas ainda assim, eu vou colocar nas próximas aulas um breve resumo sobre as principais funções que tem no Arduino. Mas assim, ele não substitui de você, essas videoaulas que eu vou colocar é bem introdutório, então não substitui de você aprender como é que funciona a programação do Arduino. Continuando, o i vai ter valor 0, quando ele entrar no loop ele vai aumentar aqui para 1, e ele vai constantemente aumentando, cada vez que ele entra no loop. Esse millis é uma função que ela vai dar a quantidade de tempo que passou desde que o Arduino foi iniciado. Então, ela conta em milissegundos. Então, se ela for maior que 1000, por que 1000? Porque 1000 milissegundos é 1 segundo. Ou seja, eu quero saber a frequência. Quantas vezes ele vai passar por esse loop em 1 segundo? Aí eu vou printar no monitor serial o valor de i. Depois disso, depois esse while 1 é um laço de repetição que vai manter isso aqui constantemente em loop. Então, ele vai esperar 1 segundo enquanto vai aumentando o valor de i. Esse mais é i, recebe i mais 1. Então, é 0. Aí fica 1, depois 2, depois 3, depois 4. Aí, quando o tempo for 1 segundo, ele entra aqui e me diz quantos ciclos ele fez nesse 1 segundo. Bom, vou primeiro conectar o Arduino para a gente ver quanto é que vai dar. Colocar aqui. Eu tenho que vir em ferramentas. Aí a placa eu tenho que colocar Arduino Uno. Pronto. Carregar. Certo. Agora a porta já está aqui conectado. Arduino Uno. Agora eu carrego o programa. Está compilando. Vou esperar e terminar de compilar. Pronto. Já executou. Pronto. 379.252 vezes. Ou seja, ele passou por esse loop, incrementou 379.252 vezes para que ele passasse 1 segundo. Depois de passar 1 segundo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando, 379.252. Agora vamos para o meu ESP32, né? Que pode ser que tenha outros... Quer dizer, há outros ESPs mais rápidos.
Pronto, vamos lá. Agora eu vou em ferramentas, a placa eu vou mudar para ESP32. Com a porta. Será que seria essa? Deixa eu olhar. Vamos carregar. Se o sketch compilar é porque é a porta com 4, senão é a com 6. Tá compilando. Inclusive, uma desvantagem é que era com 4. O ESP demora um pouco mais para carregar aqui o Arduino. Bom, quando eu carreguei o ESP, você vê que aparece essa ruma de coisa aqui, que é relativo às especificações do ESP, o clock e essas coisas. Mas o que é importante é isso daqui, ó. Esse daqui foi o valor que ele fez, a quantidade de vezes que ele fez em 1 segundo. Então, ó, perceba que o Arduino está aqui em cima, foi 379.252. Já o ESP fez 777.646. Então, fez praticamente 2 vezes o que o Arduino fez. Ou seja, ele passou 2 vezes mais rápido no mesmo programa, no loop. E é isso, essa parte, para mostrar para vocês qual era o mais rápido. Agora eu vou retornar à apresentação. Vamos lá. Além do ESP32 ter uma velocidade maior do que a do Arduino Uno, ele tem um sensor de toque capacitivo. Então, quando você aproxima seu dedo da porta que pode ser configurada como sensor de toque do ESP32, então ela vai funcionar como botão. Ela vai receber essa interferência e fazer alguma coisa. Você pode ligar um LED, esse tipo de coisa. É como se fosse um touchscreen. Ele também tem conexão Wi-Fi e Bluetooth, diferente do Arduino, que para ter qualquer um desses dois ele precisaria de um hardware externo para ter isso. Ele tem bem mais, na verdade, bem mais memória do que o Arduino Uno, mas a única desvantagem do ESP32 é que ele trabalha com tensão de 3,3 volts. Pode ser até uma vantagem, o ESP32 é até bem econômico, meio que por causa disso, mas por que isso é uma desvantagem? O fato de ele trabalhar com 3,3 volts faz com que a maioria dos sensores que é usado normalmente nesses tipos de microcontrolador, eles são de 5 volts, configurados para 5 volts, até porque o Arduino está há mais tempo que o ESP32 e ele é mais famoso. Então, a maioria dos sensores foi configurados para 5 volts. Então, se você quiser usar um desses sensores de 5 volts no ESP32, você vai ter que converter de alguma forma. Você vai ter que usar um regulador de tensão, esse tipo de coisa. Então, essa é, de certa forma, uma grande desvantagem. Bom, os principais tipos de ESP32. Existe esse daqui. Você pode notar algumas diferenças. Esse daqui, ele tem 38 portas. Então, ele vai ter 19 em cada um dos lados. Diferente desse daqui. Esse daqui tem 15 portas de cada lado. E esse daqui é o que eu uso. Esse tipo aqui. Esse daqui também, perceba que creio que seja o regulador de tensão. Enfim, esse CI aqui, que tem essas 3 pernas, que ele está do lado desse outro CI. Pelo fato desse aí estar um do lado do outro, faz com que ele tenha uma largura maior, esse ESP. Então, uma grande desvantagem dele, se você for comprar esse daqui, além dele ter menos portas, ele, por ter uma largura maior, se você colocar ele naquelas protoboard pequenas, ele não vai encaixar de tal forma que você consiga colocar os fios, essas coisas. Já esse vai, porque ele é menos largo. Então, o fato dessa dimensão dele ser menor faz com que ele encaixe direitinho em uma protoboard.
Vamos lá, tem o ESP01, que basicamente é o ESP8266, que é esse daqui, que tá desse lado. Só um minuto, tá passando um caminhão, não sei se está atrapalhando. Enfim, o ESP01, ele é basicamente um ESP8266, só que ele é colocado no Arduino. Então, eu quero que meu Arduino funcione o Wi-Fi, funcione o IoT, fazer a internet das coisas com o Arduino. É possível? É. Você pode conectar esse ESP01 nele. Você conecta isso aqui em algumas portas determinadas do Arduino e ele funciona para IoT. E esse aqui é o ESP8266. Ele provavelmente é mais barato que o ESP32 porque ele é uma versão anterior ao ESP32 e também uma versão mais fraca. No sentido de que ele tem menos memória, ele tem menos portas analógicas, ele só tem uma porta analógica, esse daqui tem várias. Ele não tem Bluetooth, tem várias desvantagens o ESP8266 em relação ao ESP32. Se vocês forem comprar, eu sugiro que você compre esse. Tem 19 portas de cada lado, ele ocupa bem na protoboard e tal. E o preço de um ESP32 pelo que eu vi, pelo menos no AliExpress, é bem próximo do Arduino, então não vai ter tanta diferença, dependendo do Arduino também, né? Sim, aqui é uma comparação entre os Arduino e o ESP, de uma forma mais objetiva. O ESP8266 e o ESP32 aguentam uma corrente bem maior que o do Arduino Uno, e isso é bom, porque você pode colocar coisas em série com resistências pequenas e ainda funcionar. O ESP32 tem 2 núcleos, enquanto o Arduino Uno tem um. Outra coisa que é importante, deixa eu ver. A velocidade de clock deles, muito maior a do ESP32 em relação ao Arduino Uno. Enfim, acredito que quase tudo deva ser maior. A conversão digital, o ADC, GPIO, a memória flash muito maior, a memória RAM também, em relação ao Arduino Uno e o ESP32, e é isso. A placa ESP32 é muito superior, é o veredito, porém, por que muita gente tem um Arduino? Basicamente pela fama. O Arduino tem mais fama que o ESP32. Então, muita gente optou por comprar o Arduino. Bom, é isso. Na próxima aula eu vou dizer como colocar o ESP na ideia do Arduino e a gente começa a parte prática de verdade. Bom, vamos começar. Na aula de hoje a gente vai ver como colocar o ESP na IDE do Arduino. Vamos lá. O que é que a gente vai precisar? Eu separei aqui 4 passos que a gente vai ter que fazer para fazer isso. Muita gente já tem esse primeiro passo aqui, que é baixa e instala a IDE do Arduino, mas caso alguém não tenha, eu vou explicar como é que faz. Bom, outra coisa que vocês precisam ter é da plaquinha do ESP. Esse é um ESP32 que eu tenho aqui em casa. E eu também tenho o ESP8266. Nesse caso aqui ele parece com Arduino, mas é só porque ele está feito num sistema embarcado que é semelhante ao do Arduino, mas se você encontrar nesse formato ou nesse, tanto faz, vai ser um ESP da mesma forma. Esse é um ESP8266 e esse é o ESP32 que eu tenho. Você também vai precisar de um cabo desse. Aqueles cabos que costuma ter em carregador, só que não é do tipo C, é aquele mais antigo. E você tem que ter cuidado porque às vezes você compra um som ou alguma coisa que tem esse tipo de cabo, mas esse cabo tem 4 conexões. 2 delas servem para dar 5 volts de tensão, normalmente 5 volts não, servem para dar tensão no ESP e 2 deles servem para receber e transmitir informações. Então, muitos cabinhos desses, dos mais baratinhos, como esse daqui que eu tenho, ele não recebe nem transmite informações, só serve para carregar. Então, você tem que testar quando você for ver. Mas se você tem um cabo de carregador de celular que tem essa entrada aqui,
e for original, ele provavelmente vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro passo, baixe e instale a IDE do Arduino. O que a gente vai fazer? Bota aqui, Arduino. Aí ele vai passar para o site do Arduino, mas caso não passe, dá para você pesquisar Arduino no Google. Arduino, foi direto para o site. Arduino, .cc. Pronto. Pesquisar Arduino no Google, o primeiro site que aparece já é o próprio site oficial do Arduino. Pronto, a gente está aqui no início, então você vem aqui em software. Vai ter aqui a última versão do Arduino, que é esse 1.8.16. Aí tem para o sistema operacional que você tenha no seu computador, que você vai instalar, se é Windows ou é Linux, ou Mac. O meu caso é Windows, aí eu vou nesse daqui, Windows 7, o mais novo. Aqui é porque o Arduino é uma plataforma de software e hardware livre, então você pode fazer isso de graça, mas se você quiser contribuir para ajudar eles, você coloca a conta e clica aqui, contribui e download. Eu vou fazer apenas o download. Vamos lá, está carregando aqui, download do Arduino. Vai demorar acho que um pouquinho. Pronto, carregou. Vamos abrir aqui o arquivo. Tem que ir, eu aceito, next, instala. A gente espera. Eu vou pausar o vídeo e quando carregar eu vou. Pronto, agora está bem próximo de carregar. Vamos esperar. Pronto, completou. Bom, fecho. Agora já tem aqui, ó, Arduino. Eu clico. Pronto, aberto. Vai abrir aqui o Arduino. O próximo passo vai ser pegar o ESP32 ou ESP8266, não sei qual que vocês vão usar. Pegar o ESP, vocês vão usar, conectar aqui, ó. Pronto, conectei. E agora pegar a parte do USB e conectar na CPU. Pronto. Agora, o que é que vocês vão fazer? Quando vocês conectam o Arduino não necessariamente, né? O ESP de vocês no computador, vocês vão vir aqui em porta. Perceba que o meu aparece porta com 4. Só que às vezes, até a primeira vez que eu conectei esse ESP, ele não reconhecia a porta como com 4. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele não reconhecia a porta assim que eu colocava. Por quê? Porque o drive, às vezes ele baixa automaticamente o drive desses ESPs. Porque existe um conversor USB serial em cada um dos ESPs. Existem 2 tipos de conversores desses. Existe esse CP210X e esse CH340G. Para cada um desses, quando você conecta a porta, quando você conecta o USB e não aparece aqui, ó, porta, aparece desse jeito. Deixa eu desconectar para mostrar a vocês como aparece. Fica assim, ó, tá vendo?
em cinza, não importa. Quando isso acontece, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão vir aqui, ó, vocês vão colocar gerenciador de dispositivos. Eu vou deixar disponível isso para vocês, esse site que mostra como fazer isso. Vocês vão em gerenciador de dispositivos. Como o meu conector USB, ele aparece normalmente, mas o de vocês que não tiver conectado vai ter isso aqui, ó, essa exclamaçãozinha com esse triângulo amarelo no USB 2.0 serial. Beleza, vai aparecer isso para vocês. Aí vocês vão ler na plaquinha de vocês qual é o conversor USB de vocês. Se você ler nessa plaquinha CP210X, você vai vir aqui e vai baixar, vai fazer o download do arquivo do CP210X para Windows, Mac ou Linux. No meu caso é Windows. CP210X. Aí a gente espera carregar. Aqui, ó, eu já extraí o CP210X aqui, mas eu acho melhor eu extrair para mostrar a vocês. Você vem aqui, abre o arquivo, clique em extrair para, aí você vem área de trabalho, ok. Aí eu já extraí, eu não vou fazer de novo. Aí espera carregar. Quando carregar, vai estar na sua área de trabalho ou em qualquer lugar que você tenha, que você queira colocar aqui, ó. Aí você vê qual é o tipo do seu Windows, se é 64 bytes ou 86, o meu é 64. Eu clico 2 vezes. Você tem que executar como administrador. Tá vendo que o meu já tem esse escudozinho aqui, azul e amarelo, ele está executando como administrador, mas na dúvida coloca aqui, ó, executar como administrador. Aí você vai em avançar, eu aceito este contrato e concluir. Pronto. Depois, se você vir aqui, quando você vier em gerenciador do dispositivo, ele não vai mais estar com esse triângulozinho aqui, ó, amarelo. Vai estar funcionando. Aí, quando você conectar a sua porta USB do ESP, ele já vai funcionar, já vai vir aqui, ó, porta, e você olha qual é a porta e clica. Beleza. Assim você já tem selecionado o seu ESP32. Qual é o próximo passo? Vamos lá. A gente já baixou e instalou a IDE do Arduino. Já instalou o drive do conversor USB serial. Sim, outra coisa. Se o seu drive não for o CP210X ou o CH340G, é só você vir aqui mais embaixo. Ó. Esse aqui é para instalação do CP210X. Aí você vai fazer a mesma coisa, só que com 240G. Tá aqui, ó, CH340G. Aí você vem aqui em Windows, instala, executa e pronto. Só isso mesmo. Ó. Aí no final vai aparecer, ó. Por exemplo, nesse caso foi o CH340, aí aparece que está no USB serial. Não aparece mais o triângulozinho. Pronto. Feito isso, a gente vai colocar o link do ESP32 na IDE. O que é que acontece? Você já tem um ESP32 conectado ao Arduino, só que ele não tá reconhecendo, ele não tem as bibliotecas do ESP32, ele não está rodando como se fosse um Arduino Uno, tá vendo? Sendo que não é um Arduino Uno que eu estou conectado aqui. Estou conectando o ESP32. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou vir em arquivo, aí tem aqui preferências. Nesse daqui, ó, URL adicionais para gerenciamento de placas. Você clica nele. Eu vou clicar nesses dois quadradinhos que tem aqui, ó. Cliquei. Aí eu vou disponibilizar essas duas URL para vocês. Essa daqui é para instalar o ESP8266 no Arduino. E essa é para instalar o ESP32. Beleza. Se a gente copiar isso daqui, ó, Ctrl C, e você colar na internet, o que é que vai aparecer? Ele vai mostrar o código que é necessário
para colocar o ESP8266 no Arduino. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui em preferências o código. Ctrl V. Só um minuto, está carregando. Pronto. Coloquei. Esse daqui, ele adiciona o ESP8266. Para ter a opção de você instalar no Arduino. Agora eu vou botar o do ESP32, que é esse outro aqui, ó. Porque eu tenho os dois ESPs, então eu vou colocar o dos dois. Coloco aqui. Pronto, você lembre-se de dar um Enter. Quando você colocar, tem que ficar um embaixo do outro, não pode ficar um do lado do outro. Você vem em OK. OK. Pronto, como é que você sabe se funcionou? Você sabe se funcionou quando você vier aqui, quando você vier gerenciador de placas, aí você tá vendo que tem várias coisas aqui. Se você for aqui embaixo, você vai encontrar ó, ESP32, tá vendo? ESP32. Então você vai vir aqui, ó. Aí você vai pegar o mais recente. Opa, voltou sozinho aqui. Deixa eu... Você também pode vir aqui na aba de busca. Botar ESP32, ó. Pronto. Você bota no mais recente e clica em instalar. Aí ele vai baixar a placa ESP32 para você. Eu volto quando tiver carregado. Pronto, ele carregou. Aí, quando você botar em ESP32 novamente, só vai aparecer aqui a opção de remover. Então, você não remove. Só estou mostrando que ele foi instalado. Então, vamos lá. Sim, pessoal, voltando aqui, eu descobri um errinho que eu cometi, ó, e estava só me dizendo no Arduino, eu não estava entendendo. Malformed adicional URL, ou seja, a URL que eu coloquei do ESP8266, tá vendo? Arduino.esp.bar, não sei o que. Quando você vier aqui em arquivos, preferências, perceba a diferença entre as duas. Antes estava assim, ó. Desse jeito. Então ele não estava conseguindo aceitar como uma URL. Você tem que colocar o http // e com isso deu certo. http // ok. Aí perceba que antes eu estava procurando a placa aqui em gerenciador de placas, a placa do ESP8266, eu não tinha encontrado. Eu só encontro se o site que você colocou estiver correto. Agora sim, apareceu ESP8266. Então a gente vai pegar a última versão, que é essa mesmo, 3.0.2. Deixa eu botar logo aqui ESP. Pronto, ESP8.8266. Você vem aqui e instala. Pronto, quando tiver carregado, eu volto. Pronto, tá terminando aqui de carregar. Então, pessoal, só para mostrar a vocês, cuidado, que eu só fiz copiar daqui, ó, não percebi que não ia dar o http // já começa com arduino.esp. Se vocês fizerem isso, eles não reconhecem, não vai aparecer o ESP8266. Pronto. Carregado aqui, ó, ele só aparece a opção de remover. Vocês não removem, porque carregou. Ó. Então, tem os dois. O que é que eu vou fazer? Meu ESP já está colocado, encaixado aqui no cabo USB. Aí você vai vir aqui em placa. Perceba que antes só tinha essas placas aqui do Arduino. Arduino Uno, Nano, não sei o que. Agora tem ESP32 Arduino e ESP8266 boards. Então, no meu caso é o ESP32. Eu vou escolher qual desses ESP32. Tem vários tipos, dependendo do tipo de ESP32 que você tenha. Mas, normalmente, vai funcionar se você colocar esse. ESP32 Dev Module, que é o que eu vou colocar. Então, você vem aqui, coloca a placa correta. Ele vai aparecer uma série de parâmetros para você ajeitar. Tá vendo isso aqui, ó?
velocidade de upload, frequência da CPU, frequência de flash, tamanho do flash. Normalmente você não vai precisar ajeitar isso daí. Você deixa tudo como está, conecta a porta e pronto. Você só vai precisar agora carregar. Então, esses são todos os passos que você precisa fazer para que o Arduino, para que o ESP funcione na ideia do Arduino. Aí você compila seu sketch e carrega e ele vai estar funcionando no ESP. Vamos recapitular aqui rapidinho os passos. Eu baixo e instalo a ideia do Arduino. Instalei os drives do conversor USB serial. Eu olhei qual era o drive que eu precisava e instalei. Coloquei o link do S32 na IDE, lembrando que é o link que tem HTTP antes. E instalei a placa ESP32. Pronto, no meu caso eu instalei as duas placas, mas se você tiver só o ESP32, você instala só o ESP32. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Bom, continuando nossa série de videoaulas. Na aula passada a gente viu como colocar o ESP na ideia do Arduino. A gente seguiu os passos para que o ESP funcione nessa IDE. Agora eu vou mostrar os principais comandos do ESP, que a gente não vai usar necessariamente para o IoT, mas que é importante saber para o ESP. Então, ele é muito parecido com o Arduino, quase todos os comandos são iguais, digital write, digital read, analog read, milis. Então, se vocês já souberem usar esses comandos no próprio ESP32 ou do Arduino, vocês podem pular esse vídeo. As únicas diferenças que vão ter é que o touchhead é um comando que não tem no Arduino, porque ele usa o sensor de toque capacitivo e não tem sensor de toque capacitivo no Arduino. O sensor funciona como se fosse um touchscreen. Por exemplo, se eu coloco esse pino aqui como sensor de toque capacitivo, se eu encosto o meu dedo nesse pino, ele vai modificar a capacitância e vai me mostrar lá. A gente vai ver isso com mais detalhes. E outra coisa que é diferente é esse LED Cell Write, que é o PWM, que é um pouco diferente a forma que se coloca o PWM no ESP32 e no Arduino, mas que não é tão diferente assim. Então é isso que eu vou explicar tudo isso de forma bem resumida, já que não é o foco do curso, o foco é a aplicação no IoT. Então, se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre isso, vocês podem ou ver vídeos no YouTube ou playlist, e eu fiz um mini curso de Arduino, que ele tem 4 horas, se vocês quiserem, vocês puderem visitar lá, tem no YouTube do PET Mechanic Energy. Você escreve PET Mech Energy, aí, se vocês derem um enter, aparece lá. Tem vários outros cursos também que vocês podem dar uma olhadinha. Bom, então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai ver é como funciona esse sensor capacitivo, já que ele não tem no Arduino. Então, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber onde fica cada pino do seu ESP. O meu ESP é aquele que tem 30 portas, se vocês se lembrar, que é esse daqui. Então, para eu saber onde é cada pino, eu vou na internet, pesquiso no Google, ESP32 pinos. Em imagens, esse é o tipo de ESP que tem 19 portas em cada lado, dando 38, e o meu é esse aqui que tem 30 portas ao todo. Então eu escolho um dos botões que tem esse nome Touch, Touch 0, 2, 3, do outro lado tem 6, 5, 4, 9 e 8. Enfim, eu vou escolher. Deixa eu conferir qual foi o que eu escolhi, eu acho que foi o 21. Define #define touch 4. Vamos lá. Eu escolhi essa porta aqui de touch. O touch 0 do ESP32. Como é que a gente coloca
cada um dos pinos que a gente coloca como output, input, eu quero colocar um botão em determinado pino. Como saber que pino é esse? Você vai ver pelo esse GPIO, que são as portas gerais de entrada e saída. Cada um vai ter um número. Perceba que antes disso tem esses números aqui, ó, 36, 49, 41, 38, 35. Vocês ignoram essa parte. O melhor jeito, não melhor, o jeito que eu faço, eu olho o GPIO de cada um, por exemplo. Esse aqui que tem o touch 0, que é o que eu quero usar como touchscreen, é o GPIO 4. Como ele é o número 4, eu vou vir aqui. Eu usei a diretiva define, coloquei touch 4. Ou seja, eu disse que o número 4 está na variável touch. Beleza. Aí, o que mais eu tenho que fazer? Eu coloquei um valor inteiro chamado boot, que ele vai ler, ele vai ler o valor que está no sensor de toque capacitivo. Eu tenho que colocar ele como input. Em geral, não, quando se precisa colocar input, meio que você não é obrigado a fazer isso, porque todas as teclas elas são input normalmente no ESP, mas é bom colocar. Enfim, esse serial.begin ele inicia o monitor serial, que é esse monitor aqui, para a gente verificar quais são os valores que vão colocar no sensor toque capacitivo. Esse serial.println, serial.print, só essa primeira parte aqui, ela serve para mostrar nesse monitor os valores da leitura do meu sensor. Com o LN significa que eu vou passar uma linha, ou seja, os valores vão estar uma linha abaixo da outra, em vez de um do lado do outro. E o touch head ele vai ler o valor que está em touch, que é o valor do pino 4. É só isso que eu estou fazendo. Eu defino o pino 4, coloco ele como input, depois eu leio ele e mostro no monitor serial. Agora eu vou conectar aqui o ESP ao USB. Aí eu venho aqui, porta, está conectada com 4. Carrego. E a gente aguarda compilar. Compilando. É assim mesmo, no ESP32 demora um pouco mesmo para compilar. Aqui ó, aparece conectando e tem a porcentagem, o quanto carregou. Pronto, deu certo. Quando fica assim é porque deu certo. Aí a gente vai no monitor, perceba que ele está dando um valor aqui, ó, 85 ele está dando. Agora eu vou encostar nesse pino 4 aqui, ó, nesse GPIO 4. E a gente vai ver o que é que vai aparecer no monitor. Eu encostei, ó, tá vendo que agora tem valores entre 7, 6, 5. Quando eu solto, fica 85. Eu encosto, 7, 6, 5. Então, é como se fosse um touchscreen. Se eu toco, ele altera a capacitância. Agora a gente vai ver uma aplicação de todos esses comandos para que a gente possa relembrar como é que funciona cada um deles e possa ver como é que funciona o PWM no ESP32. Então eu preparei aqui um sketch para a gente fazer isso. Vamos lá. Primeira coisa que precisa aqui, essa variável aqui é booleana, ou seja, ela apresenta valor 0 ou 1. É como se fosse digital, ou está ligado ou está desligado. Então eu peguei 3 variáveis booleanas, um para representar o botão, outro para representar o estado anterior do botão e essa outra variável aqui chamada troca. A gente vai ver o que cada um faz depois. Aí eu uso esses define, eu posso colocar int botão igual a 27, eu posso fazer isso, mas o define ele ocupa menos espaço porque eu só estou definindo um valor
para essa variável botão. Eu não tô porque se eu coloquei lá um valor inteiro, ele vai pegar um espaço na minha memória que corresponde a os números inteiros que eu posso colocar. Mas no define não, eu estou colocando eu estou associando só um resultado a cada uma das variáveis. Aí ela economiza mais espaço. Enfim, botão eu botei 27, mas vocês podem colocar a porta que quiser, vocês só vêm aqui, olham qual é a porta que você quer. Como vocês vão ver, por exemplo, um botão. Um botão, ele vai ler, eu quero que o botão leia, né, um resultado, só que o resultado que eu quero que ele leia é 0 ou 1. Porque ele não precisa ler valores analógicos, ele não vai representar valores analógicos, ele vai representar valor digital, ou 0 ou 1. Então, essas portas aqui que tem ADC, ADC 0, ADC 6, ADC 5, 8, 9, 7, 6, 5, 4, esses ADC aqui, a gente não precisa necessariamente usar eles para ler o botão. Então, o que é que a gente pode fazer? Você pode escolher qualquer um desses GPIO. Qualquer um. Por quê? Porque a gente está lendo uma variável digital. Então, eu escolhi o 27, que é esse daqui, ó, GPIO 27. Então, eu conectei o botão nesse pino aqui, 27. Ó, vamos continuar. Aí, o do tal capacitor eu conectei o 4. Do LED 1 eu conectei o LED ao 32. O LED 2 ao 33. E o pot é de potenciômetro, que é um resistor variável. Eu peguei um resistor variável para que a gente tivesse uma grandeza analógica, que não mudasse de forma discreta, mudasse de forma contínua, de certo modo. E aqui eu precisei de variáveis inteiras, que vocês vão ver. Eu coloquei res, toque anterior e analog. A gente vai entender depois para que cada uma dessas coisas. Bom, pin mode é o estado de cada pino que eu tenho que definir. O botão eu coloquei como input pull up. Quando eu coloco input pull up, a vantagem é que eu não preciso usar resistor no botão. E a desvantagem é que é uma lógica inversa ao que a gente está acostumado. Ou seja, quando o botão não está pressionado, ele é 1. Quando o botão é pressionado, ele fica 0. Mas a gente pode trabalhar perfeitamente com essa lógica, usando o input pull-up, tem essa consequência. Lembrando que se você não estiver entendendo o que eu estou dizendo, vocês vão precisar ver de forma mais detalhada essas coisas. Eu sugiro o meu mini curso, mas vocês têm outras opções aí para estudar os códigos do Arduino, que é bem próximo desse. Enfim, touch eu usei input porque eu vou precisar ler, né, o valor que está no sensor. LED 1 é uma saída de dados, então é output, assim como LED 2. Potenciômetro é input. Serial begin ele vai iniciar o monitor serial nessa frequência aqui, 115.200. Pronto. Agora a gente começou a entrar no PWM, que é diferente do Arduino. LED C attack pin. O que é que eu estou fazendo aqui? Existem 16 canais, se eu não me engano, vai do 0 ao 15. Os canais de PWM. Cada um desses canais você pode configurar eles de forma individual, porque eles funcionam um independente do outro. Eu estou configurando aqui o canal 0. Eu posso associar vários LEDs ao mesmo canal. Só que, por exemplo, se eu associo vários LEDs ao mesmo canal, todos esses LEDs vão funcionar da mesma forma, porque todos esses LEDs vão estar associados ao único canal que eu configurei. Eu estou usando o canal 0 aqui, ó. Nesse LED attack pin, eu pego o LED, que foi o que? LED 2. LED 2 está associado aqui porta 33. Então, estou dizendo que na porta 33... eu estou associando o PWM, o canal 0 do PWM. Nesse LED C Setup, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que no canal 0 do PWM, não necessariamente na porta 33. Agora porque ela está associada, mas eu poderia associar qualquer porta a ela, ou mais de uma. No canal 0 do PWM, eu vou ter uma frequência de 1000 Hz. Eu posso escolher a frequência entre 1
e não sei se era 40 MHz. Vocês podem olhar depois no datasheet ou em alguma informação até que frequência vai, mas é até que bastante a frequência do PWM. E você escolhe. Eu escolhi 1000, mas poderia colocar 5000, 10.000. Enfim, você vai escolher a frequência. E o que é esse 10 aqui? Esse 10 é a quantidade de bits que o seu PWM vai ter. O que é que isso significa? O ESP32 ele trabalha com 3,3 volts. Então, é como esses 3,3 volts, se eu tenho 10 bits, como é binário, eu vou pegar 2 elevar a 10, vão ser 1024, ou seja, esses 3,3 volts vão estar divididos em 1024 partes. O que significa que cada uma dessas partes vai representar 0,0032 volts. Certo? O que seria, creio eu, 3,2 milivolts. Então, cada vai ter 1024 partes. Isso daqui. Beleza. É isso que eu estou dizendo. Se eu colocasse 8 aqui, significaria que a resolução disso aqui seria 8 bits, ou seja, os 3,3 volts estariam divididos em 256 partes. Então, se eu pegar o 3,3 dividido por 256, significa que cada uma das partes representaria 12,9 milivolts. Ou seja, quanto maior a resolução, melhor no sentido de que eu vou estar cada vez mais próximo do valor que eu quero. Eu coloquei 10 arbitrariamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, boot, que é a abreviação que eu coloquei de botão, que é uma variável booleana. Ela vai ler de forma digital. Quando eu leio de forma digital, eu vou receber 1 ou 0, dependendo do valor que está em botão. Botão está associado à porta 27. Eu liguei um botão de verdade nessa porta. Então, como ela é input pull-up, quando ele não tiver apertado, quando o botão não estiver apertado, o valor de bot será 1. Quando eu apertar o botão, o valor de bot vai ser 0. Beleza. Esse serial print ln, eu estou mostrando no monitor serial qual é esse valor que está no momento, se é 1 ou 0. Eu vou barrar por enquanto. E quando você coloca 2 barras, ele não lê essa linha de código. Ele pula para o outro lado. Então, ele não vai mostrar no monitor serial. Por enquanto. Bom, toque. A variável que eu criei. Dessa vez, ela é inteira. Eu coloquei um valor até 100 no início aqui dela. Eu posso explicar depois o porquê. Toque é igual a touch, read, touch. A touch está associado ao 4. Ou seja, o botão não, o sensor toque capacitive, é como se fosse o touchscreen, ele vai ler qual vai ser o valor. Lembra que a gente viu que quando não estava pressionado, ele já está aqui, ó. Quando não está pressionado, está 85. Quando eu pressiono, ó, dá valores menores que 10. Então, a gente vai colocar baseado nisso. Analog read, pot, então ele vai ler o valor do potenciômetro. Beleza. O que é que a gente tem que saber? O leitor analógico do potenciômetro, ele funciona de 0 a 4000 e alguma coisa. Vamos ver, ele tem uma resolução de 12 bits. Então, 2 elevado a 12 dá 4096. Então, ele vai de 0 a 4095. Certo. Sabendo disso, a gente vê que a faixa de resolução dele, de 12 bits, é diferente da faixa de resolução
PWM. Então, eu fiz um exemplo justamente com faixa de resolução diferente para a gente ver como é que a gente resolveria isso. E vamos entender como a gente resolveria isso. Com a boa e velha regra de 3. Se eu abrir aqui o Paint para mostrar a vocês, o que é que acontece? Eu tenho um valor que vai até 1024, 1023 no caso, era porque é de 10 bits a resolução. Então vamos lá. A resolução do PWM, eu vou colocar 1024, mas tanto faz, vai dar um valor muito próximo, eu boto 1023 ou 1024. 1024, certo? Já eu tenho que a leitura analógica vai até 4096. 4096. 1096. Certo. O que é que acontece? Eu quero que o meu valor, esse valor aqui é res, que eu criei, é justamente para adaptar o valor analógico ao valor de toque. Bom, como esse valor de analog, a gente tem a variável analog, ele vai de 0 a 4096, então eu vou ter um valor de analog, cujo máximo é correspondente com 4096. Então, vou botar aqui analog, botar AN, risco isso aqui, AN, tá para 4096, e o valor que eu quero que esteja numa faixa de valores que vai até 1024 é esse res aqui, ó. Res está para 1024, que é a faixa de valor que eu quero. Então a gente vai fazer regra de 3, res vezes 4096 36 é igual a N, que no caso vai ser analog, vezes 1024. Posso passar isso aqui dividindo. Pronto, a gente vai fazer aqui, ó. 1024 dividido por 4096, 0,25. Então, eu concluo que o valor que eu quero vai ser 0,25 vezes o valor da leitura do potenciômetro. Então, agora eu vou ter uma faixa que vai variar entre 0 e 1024, pegando um valor que varia até 4096. Beleza. Qual é o próximo passo? Let say write, ou seja, eu quero escrever esse valor aqui no canal 0 do PWM. Fazendo isso, quando eu escrevo o valor de res, que vai ser um valor entre 0 e 1024, no canal do PWM, o LED ele vai ter uma certa intensidade luminosa. Quando for 1024, ele vai ter a intensidade máxima, que é como se eu desse todos os 3,3 volts para ele. Quando ele tiver um valor menor, a intensidade dele vai variar, até que ela vá de 0 a máximo, dependendo do valor que eu coloquei no potenciômetro. Então, ele vai ler o potenciômetro, ele vai passar para um valor que possa ser lido do PWM e vai colocar esse valor no LED. Beleza. Então, o que eu vou ter é um LED que vai variar a potência dele,
E eu vou ter outro LED, que eu botei o LED 1 e LED 2 e LED 1. O LED 2 eu conectei a PWM. O LED 1 ainda não está conectado a nada. Então, o que é que eu vou fazer com o LED 1? Perceba que aqui tem uma exclamação. Esse ponto de exclamação significa que eu vou considerar o valor contrário a essa variável booleana. Por exemplo, bot, esse valor bot, e vamos ver quanto é que ele é. Ele é 0. Só que acontece, o botão, eu mandei ler o botão aqui, ó. Bot, ler o botão. E o botão no início não vai estar pressionado. Depois é que eu vou pressionar ele. Se o botão no início não está pressionado, ele tem o valor 1. Por quê? Porque como ele é input pull-up, ele é o contrário. Então, se quando ele não está pressionado ele tem valor 1, com essa exclamação aqui ele fica... Com essa exclamação aqui ele fica o contrário. Então, em vez de ser 1, ele vai ter o valor 0 aqui, ó. Nessa variável if. O que acontece? Essa variável if, se o valor final dessa expressão inteira aqui for 1, ele entra na variável if. Se o valor final dessa expressão inteira for 0, ele não entra. É isso que está acontecendo aqui. Então, esses dois zezinhos aqui é a lógica AND, a lógica I. Então, se isso daqui, como tem um ponto de exclamação, vai significar o quê? Que isso aqui só vai ser 1 quando eu pressionar o botão. Por quê? Porque quando eu pressionar o botão, isso aqui vai ser 0. A exclamação vai transformar em 1. Beleza. Então, quando eu pressionar o botão, isso aqui vai ser 1. Só como a lógica é I, os dois precisam ser 1 para que entre nesse if aqui. Beleza. Os dois precisam ser 1. Vamos ver quanto é que está o anti-boot, que é tipo o estado anterior do botão. Está 1, certo? Então, o que é que isso significa? Assim que eu clicar no botão, ele vai entrar nesse if, pelo menos a primeira vez. Ou, esses duas setinhas significam ou. Se esse estado aqui é ou, então significa que eu tenho que cumprir ou o que está aqui, ou o que está aqui para entrar. Beleza. Lembra que quando a gente usou o touch head aqui para saber em que faixa ele fica quando o botão não está pressionado e que faixa ele fica quando está pressionado, ele ficava, não tá, tipo, quando eu não toco no pino e quando eu toco. Quando eu não tocava no pino, ele ficava em 80 e pouco, como vocês viram. E quando eu tocava, ele ficava em 6, 7, algum valor assim. Então, o que é que eu disse? Se toque for menor que 20, o que é toque? Toque é a leitura que eu vou ter do touch aqui, ó, tá vendo? Ou seja, se eu estiver pressionando o botão e toque anterior for maior que 60, ou seja, se o toque anterior esteja medindo como se eu não estivesse pressionando, ele entra aqui. Vocês vão entender por que eu fiz isso. O toque anterior é maior que 60? É, porque eu coloquei aqui, ó, toque anterior igual a 100, certo? Então, no momento que eu tocar no pino, ele vai entrar, porque isso aqui vai ser 1. Lembre-se, eu tenho que ter isso daqui 1 ou isso daqui 1. Então, no início, tanto faz. Ou eu aperto o botão ou eu toco no pino. Fazendo uma dessas duas coisas, a condição se vai ser acionada. Quando a condição se for acionada, o que vai acontecer? Troca vai ser igual, ó, ao inverso de troca. Vamos ver o que é isso. Vamos ver quanto é a variável troca. Troca é 0. Se troca era 0, ela vai virar o inverso de 0, que é o quê? 1. Então, o valor de troca agora é 1. Por que eu fiz isso? Porque eu vou entrar aqui no digital write. Ou seja, eu vou mandar o LED. Se isso aqui for 1, o LED acende. 1 ou high, qualquer coisa nesse sentido. Se isso aqui for 0, o LED apaga. Troca agora é 1. Ele era 0 antes, mas agora ele inverteu. Ele é 1. Então, o LED acendeu. Ou seja, se eu toco no botão ou toco no... Se eu clico no botão ou toco no sensor, eu vou ligar o LED. É isso que acontece.
até agora. Beleza. Só que o que é que vem depois? O estado anterior do botão vai virar igual ao estado do botão nesse momento. Então vamos lá. Qual é o estado do botão nesse momento? O botão foi lido aqui, ó. O botão foi lido aqui. Nesse momento, se eu tiver clicado com o botão, ele entrou aqui, ó. Cliquei com o botão, ele entrou aqui. Então o estado anterior do botão vai ser quanto? Vai ser 0. Por quê? Porque eu estou pressionando o botão. Eu não entrei usando o botão, pressionei o botão. O estado anterior do botão vai ser 0 agora. E o toque anterior vai ser igual a toque. Então, ele vai ser maior que 60 ou menor que 20. Se eu entrei usando o botão, o toque anterior vai ser maior que 60. Por quê? Maior que 60 é quando ele não está sendo pressionado. E ele não está sendo. Eu entrei usando o botão. Certo? Então, ele vai sair do if. Só que o que é que aconteceu quando ele saiu do if? Troca está com valor 1. O estado anterior do botão está igual a 0. E o toque anterior está maior que 60. Beleza. Aí ele vai e volta aqui para o loop de novo. Aí, digamos que eu soltei o botão, ou então que eu continuei com o botão pressionado. Vamos, eu continuei com o botão pressionado. Então, o boot vai ser 0. Ou não estou mexendo no toque ainda. Continuei com o botão pressionado. Então, esse aqui vai ser maior que 60. Certo. Aí, ele vem para cá de novo. Como o toque está maior que 60, ele não vai entrar por essa condição. Vamos ver se ele entra por essa. O botão está 0. Com isso aqui, ele inverte, fica 1. Beleza. Mas isso aqui também tem que ser 1. O estado anterior do botão está 0. Por quê? Porque tinha virado 0 por causa desse aqui, ó. Então, 1 e 0, na lógica, ele vira 0. Ele não entra aqui de novo. Então, se eu continuar pressionando o botão, ele só entrou uma vez. Ou seja, o LED continua aceso. Foi o que aconteceu. Eu pressionei o botão, o LED acendeu. E ele continua aceso. Se eu soltar o botão, soltei o botão, agora esse boot vai ser 1. Porque lembre-se que é a lógica contrária. O boot vai ser 1. O toque continua do mesmo jeito, então ele não vai entrar pelo toque, porque eu não toquei em nada ainda. Não toquei no sensor ainda. Então, vamos lá. Ele vem para cá de novo. Bot é 1 agora. Usando isso aqui fica 0. Já não entra aqui. E o estado anterior do botão também continua 0, porque não entrou no if para mudar. Então, eu posso clicar 30 mil vezes, 40 mil vezes. Se eu liguei, se eu apertei o botão, o LED acendeu, ele vai ficar aceso, não importa quantas vezes eu aperto o botão. Isso vai mudar quando eu apertar para o toque. Por que isso vai mudar quando eu apertar o toque? O toque, lembra que o toque anterior está maior que 60. Aqui, quando a gente colocou. Quando eu tocar, o valor lido aqui vai ser menor que 20. Vai ser aquele 6, 7, algum valor desse sentido. Vai ser menor que 20. E o toque anterior maior que 60. Então, ele entra aqui. Se ele entra aqui, troca era um valor 1, porque o LED estava ligado. Agora, troca vai ser o inverso de troca. Ou seja, se ele era 1, agora vai ser 0. Então, o LED 1 vai ter valor 0. Beleza, o LED 1 tem valor 0. Anti-bot é igual a bot. Só que eu não estou mais pressionando o botão. Eu estou usando o sensor de toque. Se eu não estou mais pressionando o botão, o que é que vai acontecer? Isso daqui vai ser 1, porque quando eu não pressiono é 1. Só que o toque anterior vai ser igual ao toque. Quanto é o toque? Menor que 20. Então, o toque anterior vai ser menor que 20. Beleza. Saí da lógica. Digamos que eu continue tocando. Ele volta de novo para cá. Ele entra aqui? Não, porque o botão não está pressionado. Isso aqui vai ser 0. Ele entra aqui? Não, porque agora o toque anterior está menor que 60. Por quê? Porque ele virou o valor de toque. Então, ele não entra. Se eu soltar, se eu parar de tocar, isso aqui vai ser maior que 20. Então, não entra também. Agora, o LED está desligado e não importa quantas vezes eu toque, o LED continua desligado. E quando eu apertar o botão, ele vai entrar de novo. Por quê? Porque o anti-boot, o estado anterior do botão, ele virou 1, porque o botão não estava pressionado quando eu entrei pelo toque. Enfim, o que é que isso significa?
que o LED ele vai se revezar entre ligado e desligado, com botão ou com toque. Se eu aperto o botão, ele liga. Se eu apertar o botão 30 vezes, ele vai continuar ligado. Mas quando eu aperto o toque, ele desliga. Quando eu aperto o botão, liga. Quando eu aperto o toque, desliga. É isso que vai acontecer na prática. Bom, aqui é o exemplo que eu mostrei na aula. Eu coloquei aqui o potenciômetro. Eu coloquei um dos fios do potenciômetro aqui nesse pino aqui, que ele libera 3,3 volts. No outro pino, que é o ground, que é o terra, você coloca os dois que estão na lateral, os dois pinos lateral. O pino do meio, ele vai vir no pino 36, que é esse pino VP aqui. Eu coloquei nos pinos 32 e 33 os dois LEDs, como estava descrito lá, e conectado ao botão, como ele é pull-up, ele vai o ground até uma das terminações do botão e no outro pino 27. E seguindo o exemplo, o potenciômetro ele vai gerar uma tensão que ela vai mudar de acordo com a resistência que eu coloco aqui. E essa diferença vai ser mostrada nesse LED amarelo. Perceba que quando eu vario ele, a potência que está vindo aqui, a tensão que está sendo aplicada é variável, que vai de 3,3 volts até o zero. Uma variação do potenciômetro. Outra coisa que foi programada é o botão. Quando eu aperto o botão, o LED verde liga. Independente de quantas vezes eu aperto de novo, ele continua desligado. Nesse pino D4, que está aqui, ele está o touch head, que é o sensor de toque capacitivo. Então, quando eu toco no pino 4, ele desliga o LED verde. Não importa mais quantas vezes eu tocar, vai continuar desligado. Só vai ligar de novo se eu ligar no botão. Então, o botão liga e o pino desliga, como no exemplo. Outro comando importante aqui, que eu acabei não mostrando nesse sketch, até para não ficar tão grande, é o comando milis. Eu só vou deixar de falar sobre ele porque em um dos exemplos do passado eu mostrei como se usava, eu mostrei a diferença entre a velocidade de cada um dos dois Arduinos e ele tinha esse comando. Para não ficar muito repetitivo, eu deixei para aquele vídeo, para o vídeo também não ficar muito longo. E acho que sobre os comandos é isso. Qualquer coisa vocês deem uma pesquisada para entender melhor. Eu só não vou me debruçar muito sobre isso por não ser o foco do conteúdo. Mas na próxima aula a gente vai ver como transformar um ESP em um roteador. Aí sim a gente vai começar a parte de IoT. Bom, vamos iniciar aqui a próxima aula, transformando o ESP em um roteador. Vamos ver agora como é que a gente vai fazer isso. Bom, preparei aqui um sketch que tem sobre isso. Esse sketch é muito baseado em exemplos prontos que tem no próprio Arduino. Que se você vir aqui em arquivos, vir em exemplos, aí no meu caso vai ter muita coisa, porque tem os exemplos do próprio Arduino, aí os exemplos do ESP32, do ESP8266, mas enfim. Você vai vir aqui em Web Server, que a gente vai criar um ponto de acesso. Aí você bota aqui Hello Server, ele vai ter um sketch parecido com o que eu vou fazer. Vamos lá. Primeira coisa, vocês vão adicionar, incluir essas bibliotecas. Elas já vêm com o ESP32, então vocês só fazem incluir Wi-Fi, Wi-Fi cliente, Web Server, ESP, MDNS, Wi-Fi AP.h. Beleza. Fazendo isso, a próxima coisa que a gente vai fazer é colocar aqui... Eu coloquei como constantes, mas se você colocar só int ou só char, não acredito que não estaria errado. Mas bota const para que não se altere depois.
Enfim, const int LED igual a 2. Por que eu escolhi o pino 2 como um LED? Porque no ESP32 já existe um LED integrado no próprio ESP que está no pino 2. Assim como no Arduino tem o pino 13, que se você colocar tem um LED integrado já no próprio Arduino no pino 13. Aí no ESP32 é o pino 2. Enfim, aí o que é isso aqui? SSID e password. A gente vai criar um nome e uma senha, um ID e uma senha, e para ser o nosso roteador, entre aspas, nosso ponto de acesso. Então eu coloquei meu nome aqui, Cláudio, e a senha eu coloquei tanto faz. Sim, outra coisa, a senha tem que ter no mínimo 8 dígitos. Então deixa eu olhar aqui que eu nem conferi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, o meu tem 8 dígitos. Se você não colocar 8 dígitos, vai dar errado. Então a senha pode ser qualquer jeito, mas é bom que se tenha 8 dígitos. Aqui você instancia uma função que vai receber como parâmetro a porta 80 do tipo web server. Isso aqui ele é comum, normalmente se faz desse jeito, ó, se você for olhar no nosso exemplo também vai ter isso, então vocês só repetem essa parte. Infelizmente vai ser meio abstrato se comparado às outras aulas essa daqui, porque muita coisa que está aqui é instanciada a partir de funções que elas são criadas dentro dessas bibliotecas. Wi-Fi cliente, web server. Por exemplo, esse web server foi instanciado e está dentro dessa biblioteca. Então, todas as funções e comandos que vão fazer, se eu fosse entrar em cada biblioteca para a gente ver o que cada coisa faz de maneira profunda, ia ser muito complexo. Então, pelo menos o tutorial de como fazer isso vocês vão ter. Agora, entender profundamente o que cada coisa faz, não. Mas vamos lá. A gente vai iniciar o void setup, que ele é feito uma vez no início. Aí eu estou colocando o nosso LED, que é o pino 2, aqui, ó, como output, porque a gente vai ligar e desligar ele, né? Vai ser uma saída. Eu estou iniciando o monitor serial, que é esse aqui, ó, e botando a frequência 115.200. Eu estou instanciando esse Wi-Fi Soft AP. Isso daqui, ele configura nosso Wi-Fi, nosso ponto de acesso, apenas com isso aqui. Você coloca o ID, a senha, pronto, já está configurado. Todo esse resto aqui é só para indicar as coisas. Por exemplo, serial print é para colocar na tela os valores, qual foi o ID que a gente escolheu e o endereço IP. Esse endereço IP eu consegui achar fazendo isso aqui, ó, dizendo que criando essa variável do tipo IP address. Esse tipo não é um tipo normal, ele está dentro de alguma dessas bibliotecas. Colocando wi-fi.softap IP. Então, ele vai devolver, essa função vai devolver o valor do endereço IP. A gente vai precisar disso, e vocês vão ver depois. Então, a gente precisa que o monitor serial diga qual é o valor do nosso endereço IP. Beleza. Esse mdns.begin ESP32, isso aí é uma maneira de acessar o ponto de acesso sem precisar do IP, mas isso não é relevante no momento. Aqui é só para mostrar que conseguiu iniciar esse protocolo aqui. Existe essa função aqui, server.on, que ela vai associar uma determinada coisa que você colocar aqui a uma função. Então, essa função handleRoot está associada a essa barra. Essa função handleOn que eu criei está associada a barra on e barra off, handle off. Você vai ver para que a gente vai usar isso. E esse aqui, server.onNotFound, é quando der alguma coisa diferente, ele vai entrar nessa função aqui
E essa função vai dar aquela mensagem, erro 404. Ah, eu escrevi um monte de coisa aqui nessa função. Na verdade, não. O próprio exemplo, ele dá essa função aqui, ó, da forma que tá. Porque ele vai retornar uma mensagem de erro, ó, server.send. Send é enviar. Então, ele vai enviar uma mensagem de erro 404 com a mensagem. Nessa mensagem, ele vai ter vários argumentos que podem ajudar você a saber o que aconteceu no erro. Mas isso não é muito relevante para a gente. O que importa é isso aqui. Aí eu inicio ponto begin, assim como a gente usa para iniciar o monitor serial, a gente vai usar para iniciar o server. Vamos lá. Lembra que eu associei uma função a cada uma dessas coisas aqui. A gente vai começar pelo random root. Daqui, ó, void, uma função que retorna vazio. Eu criei um string. Um string é quando você quer colocar palavras, letras, frases, texto. Então, essa string tem o nome HTML e dentro dela vai ter isso daqui. E esse mais igual aqui significa que eu tenho esse valor aqui, ou seja, essa frase, mais essa daqui. Aí aqui, ó, tem um mais igual de novo. Então, eu vou juntando todas essas frases aqui. Então, dentro desse HTML tem isso, mais isso daqui todinho, mais isso daqui todinho. Então, vai ser esse texto gigante aqui, ó. A soma desses 4 textos. Eu estou somando esses textos, botando tudo dentro de uma só variável. Beleza. O que é esses textos aqui estranhos aqui? Isso daqui é um código em HTML. Os códigos em HTML, eles servem para a criação de sites. Esses sites aqui da internet, eles têm código fonte, HTML, CSS, JavaScript. Ó, você pode ver aqui o código deles, que tem essas barrinhas, parecido com o que está aqui. Se você quiser se aprofundar nisso, vocês vão ter que ver algum tipo de curso. A gente não tem tempo para se aprofundar em HTML, então só vou explicar por cima. Esse H1, ele é como se eu colocasse um texto maior, como se fosse um título. Então, estou colocando o título do site como nome exemplo, aí vai aparecer o nome exemplo maior lá em cima. Aí, ó, eu estou digitando aqui, clique. Aí isso daqui é para aparecer, esse Azinho aqui, ó, é para aparecer como se tivesse o link de um site. Então, vai ter o nome aqui, ó, tá vendo esse nome aqui? Como se fosse um link. Esse link vai me redirecionar para isso daqui, ó, /on. Ou seja, quando eu clicar no link, ele vai enviar para o ESP32 /on. Ó, lembra aqui, ó, que /on está conectado a handle on, ou seja, clique aqui para ligar o LED. Então, eu cliquei, ele vai me colocar /on para o ESP. /on vai estar interligada a isso aqui, ó, a essa função, handle on. Aí ele entra nessa função. O que é que essa função faz? Só liga o LED, ó. Digital write, LED, high. E volta para o handle root, ou seja, e inicia de novo isso daqui. Então, ele vai estar preso sempre a uma dessas 3 funções. Se eu clicar nesse primeiro aqui, ó, ele vai entrar aqui, vai ligar o LED. Se eu clico nesse segundo aqui, ó, para desligar o LED, ele vai mandar um /off. Esse /off está conectado a função handle off. Aí ele entra em handle off, desliga o LED, ó, low, e volta de novo para cá. Então é só isso que ele vai fazer. Você clica, ele liga, você clica no outro, desliga. Certo. E esse aqui é quando der alguma coisa inesperada que ele dá a mensagem de erro. Aí aqui é o loop. O loop é o que vai ficar sempre processando. E é muito simples. Você vai colocar server.randomClient. E isso daí vai ficar constantemente monitorando e meio que reiniciando o que tem que fazer. Esse delay é o que a CPU precisa, é um delay de 2 milissegundos que a CPU precisa para que ela processe.
Se você não colocasse, ia vir muito rápido os dados para lá. Então é isso, basicamente. Vamos ver o que é que vai acontecer quando colocar e eu posso até explicar melhor. Vamos lá. Eu encaixei aqui o USB. Eu vou olhar se a porta está certa. Tá, com 4. E eu vou carregar o sketch. Vamos esperar, ver se não vai ter algum erro. Só mostrando aqui, eu iniciei o aplicativo da câmera para mostrar para vocês o ESP e quando o LED que está dentro do ESP, que é o da porta 2, vai ligar e desligar. Então vou mostrar para vocês enquanto a gente vai fazendo. Vamos ver se carregou aqui. Não é esse, é esse aqui. Está carregando, está compilando o sketch. Ele demora tanto assim, acho que está demorando até mais por causa da quantidade de coisa que tem que compilar. Cada biblioteca dessa que você inclui tem muita coisa escrita nela. Então ele vai primeiro entrar nessas bibliotecas, processar cada uma dessas coisas e depois entrar no código em si que você fez. Eu vou deixar disponível esse código, então vocês só vão precisar copiar e colar no de vocês, caso vocês queiram. Ó, tá conectando, tá escrevendo o código no ESP32. Pronto, é para ter dado certo. Deixa eu reiniciar aqui para eu obter o endereço IP. Pronto. O endereço IP ó, é esse 192.168.4.1. O endereço IP é um endereço que ele existe em cada um das coisas que estão conectadas na internet, cada um dos aparelhos. Ó, perceba que aqui são os aparelhos que estão próximos de mim, de Wi-Fi, que eu consigo rastrear. Tá vendo esse Cláudio aqui? Esse Cláudio foi o que eu criei. Tá aqui, ó, Cláudio e a senha tanto faz. Eu criei esse ponto de acesso a partir do ESP, então é como se o ESP estivesse roteando. Claro que não vai ter internet, porque não tem nenhuma internet associada a ele, mas ele virou um ponto de acesso. Então eu vou entrar aqui, vou me conectar. Vamos esperar para ver o que acontece. Está verificando. Pronto. Insira a chave de segurança. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Tanto faz. Vamos ver se vai dar certo. Conectando. Pronto. Conectado. Tá aqui, ó, sem internet seguro. Ou seja, eu me conectei ao ESP32 como se ele fosse um ponto de acesso de Wi-Fi. Agora que eu me conectei, eu não estou com internet. A internet não vai estar funcionando. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço IP, que é esse 192.168.4.1. Nesse endereço IP vai estar associado o código HTML que eu fiz, que é aquele código para colocar site. Você pode ver que está tudo aqui, ó, o exemplo como um título. Lembra que eu expliquei que H1 parecia um título,
que o aqui que eles colocaram é como se fosse um link de algum site. Ó. Clica aqui para ligar o LED, clica aqui para desligar o LED. Aí agora a gente vai testar aqui, ó. Eu vou tentar abrir a câmera e o site. Clica aqui para desligar o LED, ó. Se vocês tiverem visto, desligou o LED azul. Quando eu apertar, ó, ele liga o LED azul. Então ele está funcionando em tempo real. Então, se eu pegasse qualquer coisa e conectasse esse Wi-Fi, não precisava ele ser esse computador. Se eu pegasse o meu celular, conectasse esse Wi-Fi, abrisse isso daqui, ele ia funcionar da mesma forma. Então, eu posso conectar vários aparelhos a isso, como se funcionasse como ponto de acesso, e interagir com ele através disso. Pronto, eu acho que por essa aula tá bom. A gente viu a primeira coisa, né? Que é transformar isso aqui num ponto de acesso. E nas próximas aulas, vamos ver o que é que a gente vai ver na próxima. É conectar o ESP à rede de internet local. Então, eu já vou conectar a internet, o ESP, na próxima aula. Então é isso, vejo vocês lá.